Pensem o direito como um conjunto de prazos. Temos que pensar sempre nas coisas com prescrições, com prazos para cumprir, com prazos que, se não os cumprimos, os nossos direitos são perdidos. Depois temos a questão das prescrições, das caducidades. Isso é uma coisa que depois, noutra filmagem, poderíamos desenvolver. Mas aqui interessa-nos, numa primeira fase e numa fase inicial, ficarem a perceber que, se não se respeitarem esses prazos, os direitos perdem-se. Ou seja, para todos os efeitos, eu posso ter um direito, posso querer exigi-lo, posso querer exercer esse direito, mas se não o fizer dentro do prazo, esse meu direito perde-se. Para dar assim um exemplo muito comezinho, um acidente de viação, se eu não exercer o meu direito contra a companhia de seguros, porque esse tipo de ações é só contra a companhia de seguros, exceto o crime que é contra o condutor, mas a responsabilidade civil é contra a companhia de seguros, temos uma responsabilidade que, ao fim de 3 anos, deixa de poder ser invocada. Ou seja, eu, se não exercer a ação, se não der entrada na ação no prazo de 3 anos, já não posso pensar que vou receber uma indemnização, seja ela qual for. Mesmo que não haja dúvidas nenhumas de que aquele direito existia. Portanto, todos os direitos que nós temos, mas todos mesmos, têm prazos para ser exercidos. Depois os advogados têm prazos para apelações, prazos para contestar, prazos para, no fundo, fazer tudo e mais alguma coisa. Então, aquilo que eu vos peço é que, quando tiverem uma situação, quando tiverem um caso, a primeira coisa que fazem é reunir a prova. Eu falei-vos ontem da necessidade de reunir prova fílmica, prova fotográfica, no caso, por exemplo, de violência doméstica. Hoje falo-vos em relação a documental, a testemunhas, reunir prova. É realmente a rainha-mãe para ganhar qualquer tipo de ação e conseguir invocar um direito e conseguir que esse direito proceda. Mas, depois, a questão de o exercer tem que realmente reunir-se com essas provas, sem as quais não poderemos ganhar. Portanto, primeira condicionante, saber o tempo que temos para o exercer. Segunda condicionante, reunirmos prova. Terceira condicionante, encontrar quem exerça, quem nos auxilie a usar os nossos e a exercer e a exigir os nossos direitos. Estamos, portanto, com a reunião daquilo que é preciso para invocar os nossos direitos e exigi-los. E então, esse consultor que nos vai auxiliar vai-nos pedir também, além das testemunhas e dos documentos, vai ele também requerer que sejam feitas peritagens, que sejam ouvidas depois as partes contrárias, que sejam pedidos até documentos às partes contrárias, que seja feita exames médicos, exames de engenharia, por exemplo, esse tipo de peritagens, desenvolveremos outro vídeo, mas, concretamente, estamos perante uma situação em que só assim se pode invocar o direito e prová-lo. Depois também há a questão de saber defender a parte contrária. Portanto, aqui estou-vos a dar uma panorâmica dos dois lados. Se a pessoa que vai dizer mas esse tempo já passou, já não se pode invocar. Por isso, simplesmente vier dizer, não, isso prescreveu, eu não paguei, mas prescreveu. Ora, depois é aí que nós, depois outro dia falaremos da prescrição. A prescrição é essa que, neste caso, quem defendeu desta forma, defendeu da forma errada. Porquê?
Porque este tipo de prescrição, o que significaria é que o direito já não podia ser invocado, porque se presumia, já vos falei da presunção, porque se presumia que esse pagamento tivesse sido feito. Ou seja, uma pessoa que diz, eu já paguei, por exemplo, ao meu advogado, a prescrição em relação ao advogado, se calhar não devia dizer isso, a prescrição é de 2 anos, se disser, eu não paguei ao meu advogado, mas também já não pago, lá se vai a prescrição por água abaixo. Outra coisa é dizer, não, eu paguei, mas já passou 2 anos, eu não vou agora ser obrigado a arranjar, a encontrar o recibo em que me paguei, e, portanto, não tenho que o fazer. Portanto, já vos mostrei que a prescrição pode ser invocada, mas tem que se saber como a invocar. Não se pode, por isso, simplesmente invocar a prescrição e depois contrariá-la. Chamamos nós veniri contra factum próprio, ou seja, nós próprios virmos dizer aquilo que é a negação da própria prescrição. A prescrição, neste caso, serve apenas para defender quem já não tem, neste caso mais o consumidor, quem já não tem capacidade de fazer prova desse pagamento e que, portanto, mais que não está a ser defendido perante uma situação em que já não consegue fazer a prova. A tal prova que eu vos falei há um bocadinho e que exige que tenhamos a maneira de exercer o nosso direito e prová-lo. Pois, um facto histórico é a personagem de Miguel Bombarda. Miguel Bombarda, um médico de Lisboa, veio introduzir é ele um dos grandes impulsionadores da prova pericial, da prova científica, percebemos assim. Porque até aí era a prova testemunhal e antes até, vamos falar até da questão da prova do direito romano. No direito romano, a prova do escravo só valia quando era obtida sob tortura. Uma prova do escravo. O escravo que dissesse sem ser sob tortura, essa prova era inválida. Porque muitas vezes ganha-se e perde-se processos, ganha-se e perde-se direitos, porque houve uma irregularidade do processo. Ou seja, precisamos de ter muito, muito cuidado para ganhar as ações, em escolher as provas certas, estudar o direito correto e muitas vezes falhamos porque é um tiro ao lado, ou seja, não acertamos na mousse porque aquilo que estamos a invocar é um direito incorreto. Mas isso, a parte do direito, deixem para o vosso advogado e deixem que seja ele a estudar. Obviamente os factos levem para ele, mas o direito deixem a ele. Porque o seu dono. Boa noite.